Nestlé revelada a fórmula do poder por trás da maior marca de alimentos. Ele caminha pelo corredor branco do hospital e vê mulheres cansadas embalando recém-nascidos, a luz fria piscando, o cheiro agridoce de antisséptico, o relógio anunciando uma madrugada que não acaba, e enquanto as mãos procuram leite, a pergunta que ninguém quer ouvir toma forma. Se água é vida, quando ela vira um negócio, quem decide quem bebe, quem adoece, quem paga? A história que começa com uma promessa de salvação atravessa séculos e termina em tabelas de lucro. Por isso hoje, a cadeira do poder será puxada para o centro da sala, porque por trás do rótulo conhecido existe uma máquina que transformou confiança em marketing, escassez em estratégia, culpa em fidelização. E ele convida o espectador a entrar, respirar fundo e ver o que há quando a embalagem se rompe. Se este tipo de investigação importa, a audiência pode deixar o like para que mais pessoas encontrem o que o marketing não conta. E pode inscrever-se no Cadeira do CEO para acompanhar cada capítulo dessa radiografia do poder. O filme já começou e o som que se ouve é de etapas que parecem distantes, mas tocam o prato de cada dia. Ele recua o calendário e volta a um jovem de 1814, uma cidade fria, uma família de artesãos do vidro e um menino fascinado por frascos que guardam reações invisíveis. Henri Nestlé não herda a tesoura do pai, escolhe a farmácia, experimenta, erra, insiste, atravessa a fronteira e encontra na Suíça um laboratório pequeno e uma ambição grande. Tenta vender vinagres e licores, tenta fertilizantes, tenta limonada, nada decola. Até que lê sobre mortalidade infantil, mães que não conseguem amamentar, bebês que definham, e percebe que é um problema concreto e um espaço quase vazio. Ele decide misturar ciência e compaixão, passa noites medindo, aquecendo, resfriando, ajustando proporções até chegar a uma fórmula infantil que promete substituir o leite materno quando ele falta. A cena ganha luz quente, a fábrica pequena cresce, o rótulo traz um ninho como símbolo de cuidado, o dinheiro entra, a legitimidade se consolida e a marca aprende a linguagem que governaria seu futuro, a linguagem da necessidade. Ele observa o primeiro ponto de virada. A partir da solução nasce um produto âncora. A fórmula infantil vira história de origem, mas também argumento. E o crescimento exige capilaridade. O chocolate entra no catálogo, o café instantâneo alcança trincheiras. A marca descobre que a rapidez é uma mercadoria e que a guerra não interrompe o consumo. Reorganiza portfólios, compra concorrentes, distribui o ninho em prateleiras do mundo. O poder muda de sotaque, deixa o laboratório de um homem e vira diretoria, orçamento, expansão. E com ele nascem as perguntas que o roteiro vai perseguir. Quando a empresa que salvou crianças aprende que o mesmo produto pode criar dependência, o que acontece com a ética? Quando o crescimento se torna um fim em si, o que sobra da promessa que inaugurou a marca? Ele abre a caixa de arquivos dos anos 70 e encontra folders macios, slogans suaves, mulheres de jaleco que não eram enfermeiras, mas vendedoras. E a estratégia se revela simples e eficaz: atacar o símbolo mais forte, o leite materno. Persuadir mães de que a tecnologia superou o corpo, oferecer amostra grátis até o corpo se calar. Quando a produção natural cai, a família volta à farmácia, não por escolha, mas por dependência. O texto da embalagem em língua estrangeira dificulta o preparo correto. A pobreza força a diluição da mistura. A ausência de água potável transforma um pó elaborado em vetor de doença. E o ninho que prometia abrigo se converte, em determinados contextos, em risco. A controvérsia explode e ele não dramatiza, apenas descreve, porque a narrativa já é pesada. E lembra que o mundo responde. Há boicotes, há comissões que investigam, há diretrizes de comunicação que proíbem comparar fórmula com amamentação. Mas o jogo de escala desloca o tabuleiro. Onde a regulação falha, o marketing avança. E a pergunta que fecha a cena permanece: quem defende quem não lê o rótulo? Quem paga o custo oculto quando o preço no caixa parece caber no bolso? Ele desloca a câmera e entra numa vila seca. O sol atravessa a colina, a bomba d'água range, a torneira abre e não há som. Em outra ponta do mapa, uma esteira corre. Tampas azuis estampam uma marca e o líquido transparente engarrafa confiança.
O executivo olha para a planilha de recursos hídricos como quem observa um estoque de insumo. E a equação econômica é sedutora. Comprar barato a água de todos, vender caro a água de marca. Localizar nascentes e lençóis sob parques e cidades. Transformar escassez em demanda. A imagem alterna entre Califórnia e Michigan, entre Paquistão e bairros que foram industrializados. E a tese corporativa aparece sem maquiagem. Se água não é explicitamente um direito, então ela pode ser um produto. E se ela é produto, ela tem preço. E se tem preço, tem estratégia. Parece evidente, parece banal, mas não é, porque a externalidade não paga imposto. Quem arca com a queda de nível do aquífero não aparece no DRE. E o espectador percebe que aquele copo sobre a mesa carrega uma cadeia complexa. A macroeconomia entra pela porta da cozinha. Ele sustenta a imagem mais um segundo e convida. Se esse tipo de apuração precisa alcançar cidades onde a crise hídrica já é rotina, o público pode deixar o like para empurrar o vídeo na recomendação e inscrever-se no Cadeira do CEO para não perder as próximas investigações, porque ainda há capítulos a encarar e esta história não terminou. Ele atravessa o oceano e pisa em plantações de cacau. O ar é úmido, os grãos secam ao sol. As mãos que carregam sacos maiores que o corpo não pertencem a adultos. Pertencem a adolescentes e até crianças. O roteiro não exagera, descreve como cadeias globais terceirizam culpas, comprem de fornecedores distantes, publiquem códigos de conduta impecáveis e aleguem complexidade quando o repórter pergunta de novo: como pode um produto que você lucra ser colhido por quem não deveria estar ali? E o contraste retorna. Quando a marca celebra certificações, o campo mostra ausência. Quando o comercial vende chocolate como conforto, a trilha do documentário registra cansaço. O ponto não é simplificar um problema sistêmico, é perguntar se um colosso com bilhões em caixa não teria capacidade de transformar cadeias de suprimento em vez de apenas enunciar compromissos. Ele aproxima a lente e deixa o silêncio trabalhar por alguns segundos. Nesse intervalo, o espectador liga pontos. Percebe que custo baixo em uma ponta frequentemente pressupõe custo alto em outra. E que a diferença é só quem mede. Ele volta à sala de reuniões, o slide muda. Agora o tema é preços e cartéis, depois disputas judiciais sobre marcas e alimentos para pets, depois acordos e multas. E então, a história menos óbvia, a cobrança de um governo pobre por uma indenização antiga enquanto o país atravessava fome. O argumento técnico da empresa pode ser legítimo, a contabilidade fecha, o contrato respira, mas a cena pública se inunda de reação. E de novo o padrão aparece. Quando a pressão escala, o tom suaviza. Quando o boicote ameaça, o comunicado muda. As palavras se reorganizam. A imagem que ele quer que o público guarde não é de vilão de quadrinhos, é de processo, de método, de uma inteligência que aprende a tensionar fronteiras éticas onde o retorno compensa e recua quando o custo reputacional vira risco existencial. Ele não acusa com dedo em riste, ele mostra a repetição. Ele entende que marcas gigantes resistem a boicotes simples, porque não vendem apenas um produto, vendem portfólios completos, entram como alimentos, bebidas, cosméticos, ração, café, água, e diluem a própria identidade sob 1000 rótulos. O consumidor pensa estar escolhendo liberdade, quando só alterna dentro do mesmo conglomerado. O documentário não pede santidade, pede consciência, e propõe um pensamento incômodo. A comodidade tem custo político, a confiança tem preço social. E toda vez que a mão escorrega para o que é mais fácil, alguém em algum lugar segura o lado mais pesado da corda. Ele volta à origem da narrativa para fechar o arco. Aquele menino do século XIX que procurava salvar vira monumento, mas o mecanismo que herdou seu sobrenome aprendeu a operar com uma racionalidade que mede impactos no trimestre, e trimestres não enxergam décadas. Por isso, a história de uma fórmula que nasceu para suprir vira uma aula sobre como a mesma fórmula pode criar o vazio que promete preencher. Ele sabe que o público quer saber o que fazer diante disso. E a resposta não é simples. Ele não entrega a lista de compras. Ele entrega critérios, investigar rótulos, procurar origens, compreender ciclos de água na própria cidade, dar atenção a fornecedores que mudam práticas, pressionar com informação e, quando a água aparecer engarrafada com promessa de pureza, perguntar de que lençol ela veio, qual a contrapartida ambiental da extração, o que ela retorna para a comunidade que cedeu o líquido e o silêncio. Ele respira e organiza a última curva de tensão. A marca que domina prateleiras se mantém porque conveniência vence memória,
porque o cansaço nos empurra para a repetição. Então ele convida a audiência a escolher se o trabalho de investigação merece continuar, se dossiês sobre conglomerados e governo corporativo precisam de espaço. A forma mais direta de dar fôlego é inscrever-se no Cadeira do CEO, ativar o sino e compartilhar este episódio com quem acredita que água e infância não são linhas de custo. E se o espectador quiser que este conteúdo alcance quem vive crise hídrica e vulnerabilidade, um like empurra o algoritmo e abre caminho para que o debate saia da bolha. Ele não termina em moral da história, termina em pergunta. Quando uma empresa aprende a transformar escassez em portfólio, quando o mundo chama isso de eficiência, o que as próximas décadas chamariam de certo? A narrativa não é contra o lucro, é contra confundir lucro com virtude. Não é contra crescimento, é contra crescimento que só enxerga a parte do gráfico que sobe. Ele apaga a luz da sala. A última imagem é de uma torneira que finalmente pinga, uma gota que cai devagar sobre um copo. O som que ela faz parece pequeno, mas dentro do estúdio ele reverbera como alerta. Se água é vida, que o público decida se ela será mercadoria sem memória ou bem com responsabilidade, e que cada história contada aqui empurre mais uma marca a prestar contas com o mundo do lado de fora do relatório. Convite final. Se investigações como esta merecem continuidade, a comunidade pode inscrever-se no Cadeira do CEO, deixar o like e compartilhar com quem precisa ver. A próxima cadeira a ser puxada já está na sala, e quem se senta nela sabe que, hoje, o público está olhando mais fundo.